aqui é o Will, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da neonatologia, falando dos testes de triagem neonatal. O tema da aula de hoje é o teste da orelhinha, então bora lá. Dá uma pausada no vídeo, lê essa questão, tenta resolver ela, que no final da aula a gente volta a comentar sobre ela. Triagem auditiva neonatal universal, também conhecida como teste da orelhinha, ela é um rastreio que visa identificar precocemente deficiências auditivas, não só dos neonatos, mas também dos lactentes. Isso por quê? Isso porque, se for detectado, rastreado algum distúrbio antes dos 6 meses de idade, a gente permite com que o neonato tenha um melhor desenvolvimento de toda a capacidade linguística dele, tanto na parte de audição, mas também na fala, na linguagem e inclusive no aprendizado. O teste da orelhinha ele pode ser feito através de dois exames. O- as emissões otoacústicas evocadas e o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Então vamos fazer uma breve revisão sobre o que é cada teste. O primeiro teste é o teste de emissões otoacústicas evocadas. Ele é um teste rápido, simples e não invasivo, em que simplesmente vamos colocar um aparelho no ouvido, na testa e atrás do pavilhão auricular para testar o aparelho auditivo do neonato. Ele é um teste que tem alta sensibilidade e alta especificidade, que identifica a maior parte das perdas auditivas cocleares, mas que não identifica perdas auditivas retrococleares. Qual que é a diferença? Quando a gente fala em perda auditiva, a gente tem que diferenciar em perda auditiva condutiva e perda auditiva neurosensorial. A condutiva a gente não vai entrar em questão aqui. O teste da orelhinha ele visa rastrear doenças da parte neurosensorial. Perdas auditivas cocleares refere-se à cóclea e às células que vão fazer o processo de transdução entre energia cinética e energia química, energia uh, em neurosinais. Isso são as cocleares. As retrococleares são doenças que acometem o nervo auditivo. Por conta disso, esse teste ele só serve para perdas auditivas cocleares. Ele não identifica perdas auditivas retrococleares. Vale destacar que, como a gente é um teste que visa identificar patologias da parte neurosensorial da audição, eu preciso de integridade da orelha externa em média, porque se não tiver integridade, eu não vou ter a parte condutiva da audição. E o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, ele é um teste mais complexo, mas que diminui os falsos positivos. Por quê? Porque ele vai identificar se tiver alterações de orelha média, ele vai ver se tem vernix nos condutos auditivos, ou seja, tem algo que está atrapalhando a condução do som, e ele também é um teste que tem alta sensibilidade e especificidade. E ele é melhor do que o teste passado. Por quê? Porque ele também vai identificar perdas auditivas retrococleares, que são as perdas auditivas que acometem o nervo auditivo. Quais são os fatores de risco para a deficiência auditiva? A gente tem que compreender eles para identificar qual que é o teste, qual que é o melhor teste para cada criança. Os fatores de risco principais são antecedente familiar de surdez permanente desde a infância, ou seja, provavelmente há uma herança genética que está levando à surdez. E isso também inclui consanguinidade, já que a consanguinidade aumenta a probabilidade da expressão de uma doença genética. Além disso, a gente também faz se houver um Apgar menor ou igual a 4 no primeiro minuto ou menor ou igual a 6 no quinto minuto. Por quê? Porque Apgars menores que esses indicam que pode ter ocorrido dano neurológico devido à hipóxia. Então a gente vai fazer testes que vão avaliar a capacidade do nervo auditivo devido a riscos de danos neurológicos nesses dois casos, ou se a criança tiver muito baixo peso ao nascer, que é quando nasce com menos de 1,5 kg. A gente também vai fazer o teste. É um fator de risco para a deficiência auditiva. A síndrome Stork-Z, no período fetal, infecções pós-natais por citomegalovírus, herpes vírus, sarampo, varicela e meningite, permanência na UTI por mais do que 5 dias, já que é um ambiente que há muito barulho e por conta disso é um fator de risco para a criança desenvolver
uma deficiência auditiva, já que ela não tem os mecanismos de atenuação de todo o barulho que há nesses ambientes. Traumatismo crânioencefálico ou quimioterapia, síndromes genéticas ou distúrbios neurodegenerativos e também se houver uma preocupação paterna com o desenvolvimento da audição, fala o linguagem. Ou seja, se os pais estiverem identificando que há provavelmente algum distúrbio na criança, é um fator relevante para a gente pesquisar deficiência auditiva. E por que é importante a gente entender quais são os fatores de risco para a deficiência auditiva? Pelo seguinte motivo: a presença ou não de fator de risco vai mudar a nossa conduta. Se não houver fator de risco, há uma prevalência maior dessas crianças que têm deficiência auditiva a terem por motivos de perdas auditivas cocleares. Então a gente vai fazer o exame mais básico, que é o teste de emissões otoacústicas evocadas. A gente não precisa fazer o teste mais específico para crianças que não apresentam fatores de risco para ter essas doenças. Então, a gente vai fazer o teste de emissões otoacústicas evocadas em crianças que não têm fatores de risco para deficiência auditiva. Essa é a sigla que a gente vai utilizar no próximo slide, tá? EOAE, emissões otoacústicas evocadas, EOAE. Se tiver fator de risco, estudos indicam que há maior prevalência de perdas auditivas retrococleares, ou seja, dano do nervo auditivo. Então a gente precisa fazer o teste que é capaz de detectar essas doenças, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico automatizado, o PEAT, tá? Então, sem fator de risco, EOI. Com fator de risco, PEAT. E aqui está o fluxograma que a gente deve seguir. Então vamos lá. Tem fator de risco? Não. A gente vai fazer o teste de emissões autoacústicas. Se a criança passou, beleza, a gente só precisa acompanhar. Se ela falhou, a gente vai repetir para ver se foi algo condutivo ou não. Se falhar novamente, ela vai ser considerada uma criança com risco de deficiência auditiva. Então a gente vai fazer o PEAT nela a partir desse momento. Se ela passar, significa que era somente um problema condutivo, então a gente só precisa acompanhar ela, porque esse problema condutivo já foi resolvido. Como ela falhou, se ela falhar, a gente vai para o teste de potencial evocado. Por quê? Para ver se é um dano retrococlear ou não. Crianças que têm fator de risco ou crianças que falharam no teste de emissão otoacústica vão fazer o teste de potencial evocado. Se passar, a gente vai monitorar. Acompanhar e monitorar é um pouquinho diferente a conduta, tá? Então, se essa criança passou no teste mais específico, a gente considera que ela não tem a doença, mas a gente precisa acompanhar mais de perto. Por isso que se ela passar nesse teste, mesmo que ela falhou nos dois testes de emissão autoacústica, a gente vai só monitorar. Se ela falhar, a gente vai repetir o teste. Por quê? Porque é um teste de alta sensibilidade. Quando o teste de alta sensibilidade falha, a gente repete ele. Se falhar novamente, aí sim, a gente tem um problema de uma deficiência auditiva e a gente encaminha para um especialista da área. Não, a criança passou no segundo teste, a gente vai considerar que ela tem um fator de risco importante e a gente vai monitorar de perto, mas ela ainda não tem deficiência auditiva. Então, repetindo brevemente, se ela não tiver fator de risco, ela vai fazer emissão autoacústica. Se ela falhar duas vezes, ela é considerada como fator de risco para deficiência auditiva. A criança tem fator de risco para deficiência auditiva, teste de potencial evocado. Se ela falhar duas vezes, ela tem deficiência auditiva. Se ela passar em uma delas, a gente considera que ela não tem, mas a gente vai ficar monitorando por um bom tempo para certificar que a criança não tem problemas auditivos. Quais são os cuidados da audição no lactente? A gente precisa conhecer o desenvolvimento da audição e linguagem para ver se esse lactente está se desenvolvendo adequadamente. Então, o recém-nascido, ele basicamente, da capacidade auditiva, somente acorda com sons fortes. De 0 a 3 meses, ele adquire uma capacidade de se acalmar com um som moderadamente forte e músicas, ou seja, ele está desenvolvendo aqui a capacidade de atenuar o som. Entre 3 e 4 meses, ele presta atenção nos sons e começa a vocalizar sons. Entre 6 e 8 meses, ele localiza a fonte sonora, então ele adquire uma capacidade
mais aprimorada da audição. Com um ano, ele inicia a produção de primeiras palavras. Com um ano e meio, ele já consegue falar em torno de 6 palavras. Com 2 anos, produz frases com 2 palavras. E 3 anos, ele já produz sentenças completas. Por que a gente precisa saber disso? Para poder acompanhar a criança. Acompanhar são crianças que não são fator de risco para a doença, para a deficiência auditiva. E o que significa acompanhar? Significa que o pediatra da UBS vai simplesmente acompanhar o desenvolvimento da audição através dessa tabela. No entanto, se a criança tem fator de risco ou se a criança falhou 2 vezes consecutivas no teste de emissão otoacústica, ela vai ficar em monitoramento. E o que é monitoramento? Significa que o pediatra da UBS vai sempre ficar de olho no desenvolvimento da audição e da linguagem, mas especificamente entre o 7º e o 12º mês de vida, ou seja, no segundo semestre de vida, a criança precisa passar mensalmente por um especialista, por um otorrinolaringopediatra, para avaliar o desenvolvimento linguístico dessa criança, para ver se ela está desenvolvendo ou não uma deficiência auditiva. Então, sem fator de risco, passou no teste de emissão autoacústica, um pediatra do OBS somente acompanha através dessa tabela. Tem fator de risco ou falhou 2 vezes no teste de emissão autoacústica, precisa acompanhar no segundo semestre de vida com um especialista, um otorrinolaringopediatra. Agora bora resolver a questão. Sobre o teste de orelhinha, a cena alternativa correta. Apenas o fonoaudiólogo pode fazer esse teste? Não. Pode ser tanto o fonoaudiólogo quanto qualquer outro médico, mas de preferência um pediatra. Mesmo que a criança possua defeitos na orelha externa, ela pode fazer o teste? Não, ela não pode. A orelha externa, com defeitos na orelha externa, a criança não pode fazer o teste. Se ela tiver defeito na orelha média, ela pode fazer o teste de potencial evocado, não o teste de emissão otoacústica. Nesse caso, em que há defeitos na orelha externa, o adequado já é encaminhar essa criança para um otorrinolaringologista pediátrico. O teste de orelhinha inicia com um teste de potencial evocado do tronco cefálico? Não necessariamente. Se a criança não tiver fator de risco, ele vai iniciar pelo teste de emissão otoacústica. O teste de potencial evocado do tronco encefálico a gente realiza ou se a criança apresenta fator de risco para deficiência auditiva, ou se a criança falhou 2 vezes no teste de emissão autoacústica. O teste deve ser realizado antes da alta? Sim, ele deve ser feito preferencialmente antes do terceiro dia de vida, mas pode ser feito antes de receber a alta, caso a criança receba a alta mais precocemente. Lembrando que é um teste de triagem neonatal, o intuito é diagnosticar o mais precoce possível. Por isso, sim, ele deve ser realizado antes da alta. Para a gente consolidar mesmo esse conteúdo, vamos resolver nos flashcards, Doc. Recém-nascido sem fator de risco para deficiência auditiva, deve realizar o teste da orelhinha. Qual dos dois testes? Emissão autoacústica ou potencial evocado? Sem fator de risco é o de emissões autoacústicas evocadas. Quais são os requisitos para um recém-nascido necessitar realizar o teste de potencial evocado? Os dois requisitos foram exatamente os mesmos que acabei de mencionar. Fator de risco ou se falhar 2 vezes no teste da emissão evocada. Emissão autoacústica evocada. Essa é a referência da aula e é isso, Doc.